Olá a todos e a todas. Vamos dar início aqui à resolução do problema 1 da aula de trocadores de calor. Problema que descreve a seguinte situação. Um trocador de calor de tubo duplo, bem isolado, possui tubo interno com 1,5 cm de diâmetro interno e 1,9 cm de diâmetro externo. O tubo interno é de aço inox, do tipo AISI 302. O diâmetro interno do tubo externo mede 3,2 cm. Sabe-se que os coeficientes convectivos interno e externo são de 800 e de 1.200 watts por metro quadrado Kelvin, respectivamente. Para um fator de incrustação de 4 vezes 10 a menos 4 metros quadrados Kelvin por watt dentro do tubo interno e 10 a menos 4 metro quadrado Kelvin por watt no lado externo do tubo, determine a linha A resistência térmica do trocador de calor por unidade de comprimento, e a linha B, os coeficientes globais de transferência de calor baseado nas áreas superficiais interna e externa do trocador de calor. Bom, então aqui a gente tem os dados do problema, a gente tem uma representação do que de fato está ocorrendo nesse processo. Então aqui a gente tem essa representação. A gente vai ter um trocador de calor de tubo duplo. Esse trocador de calor ele é bem isolado, né? Significa que a gente vai ter aqui um processo adiabático, não vai ocorrer transferência de calor, né, para a vizinhança. A gente tem um trocador de calor com um tubo interno. Esse tubo interno, o problema fornece o diâmetro interno desse tubo e o diâmetro externo do tubo. Como o problema fornece esses diâmetros, então aqui a gente tem 0,4 centímetros de diferença, né, de espessura, a gente vai considerar essa espessura para calcular a resistência à transferência de calor. É muito comum que no caso de trocadores de calor, a espessura da parede ela seja muito fina ao ponto de a gente poder desprezar essa espessura. E para que isso ocorra, o material utilizado na construção do tubo ele precisa ser um material altamente condutivo à transferência de calor, como por exemplo o cobre. E as ligas relacionadas ao cobre, a gente vai ver ainda nesse vídeo que os valores do coeficiente por condução na parede, quando a gente tem material à base de cobre, ele é muito alto, o kW. Mas o problema aqui, ele diz que o material do tubo é de aço inox, do tipo AISI 302. Então a gente vai precisar utilizar o coeficiente para esse tipo de material. O problema também fornece o diâmetro interno do tubo externo, a gente está aqui uma representação, do C, a gente vai considerar esse índice C aqui, para diferenciar do tubo interno. Tá? C de casco, a gente não vai ter aqui efetivamente um trocador de calor do tipo casco e tubo, é um trocador de calor de tubo duplo, onde o tubo externo, que é esse tubo de 3,2 centímetros de diâmetro interno, ele vai ter uma representação de casco. Tá? O problema fornece os coeficientes convectivos, dentro do tubo interno e fora do tubo interno, e ele fornece também o correspondente à incrustação dentro do tubo e na superfície externa desse tubo. Então a gente tem aqui os dois valores, que seria 0,0004 metros quadrados Kelvin por watts, e no tubo externo, no tubo interno, na área externa do tubo interno, essa incrustação é equivalente a 0,0001 metro quadrado Kelvin por watt. Então, para resolver aqui o item A, ou melhor, tanto o item A quanto o item B, a gente vai precisar calcular algumas variáveis que a gente ainda não conhece. O problema fornece as variáveis em termos de diâmetro, a gente vai precisar utilizar esses diâmetros do tubo interno para calcular as áreas superficiais. Então a gente vai ter, aqui seria uma representação do que se a gente fizer um corte no nosso trocador de calor de tubo duplo, a gente vai encontrar mais ou menos isso daqui. A gente teria o tubo interno, então essa parte cinza aqui, ela está representando a espessura desse tubo. Então a gente tem um tubo interno aqui, um tubo externo. Esse diâmetro desse tubo externo, o diâmetro interno dele é de 3,2 centímetros. Para esse problema em especial, a gente não vai utilizar essa informação.
Mas o problema também diz que esse tubo interno ele tem diâmetro interno de 1,5 centímetro e diâmetro externo, né, que seria aqui considerando a espessura desse tubo, de 1,9 centímetros. Né? Então vai existir uma resistência à transferência de calor aqui nessa parede. Então a gente teria aqui, se a gente olhar de frente esse tubo, a gente vai encontrar, a gente poderia encontrar essas duas opções. Se o trocador de calor fosse limpo, e não teria incrustação, a gente teria 3 resistências. A resistência à convecção dentro do tubo interno, a gente teria a resistência à condução na parede do tubo interno, e a gente teria uma terceira resistência, que seria a resistência à convecção entre o tubo externo e o tubo interno. Mas na prática, a gente tem aqui a mesma consideração, porém a gente vai ter aqui duas áreas correspondentes a incrustações. Então a gente vai ter uma incrustação interna, que seria esse círculo verde aqui, que seria uma resistência adicional à transferência de calor. E a gente vai ter aqui uma outra incrustação, que é uma incrustação que fica localizada aqui na superfície externa do tubo interno. Tá? Então a gente teria essas duas incrustações, seria a incrustação interna e a incrustação externa, que a gente vai precisar considerar para resolver, para calcular a resistência total à transferência de calor nesse problema. Bom, o tubo interno ele é construído de aço inox, então a gente vai precisar calcular qual é o coeficiente de transferência de calor condutivo. A gente pode estimar através do uso de apêndices. Eu utilizei aqui o apêndice do Sengel, é um livro bem tradicional aí de transferência de calor, principalmente, mas utilizado também para transferência de massa. Mas qualquer outro livro de transferência de calor pode ser utilizado. Em Cropera também é bem conhecido. Se a gente olhar aqui, a gente tem o nosso modelo, o tipo de aço inox, e a gente vai ter aqui a nossa variável, o nosso coeficiente, que é 15,1 watts por metro Kelvin. Se a gente comparar esse coeficiente com o coeficiente encontrado para o cobre, a gente tem aqui algumas ligas de cobre, e a gente observa que todas elas apresentam valores maiores que o valor que a gente vai considerar para o nosso problema. Tá? Então, por esse motivo que é muito comum a gente encontrar tubos à base de cobre, já que a resistência à transferência de calor vai ser menor em razão desses maiores valores aqui de coeficiente de transferência de calor por condução. No nosso caso, já temos aqui o valor. Tá? Vamos agora calcular as áreas superficiais, que é onde vão ser formadas ali as incrustações. Tá? Então o problema diz, ele pede a resistência total por unidade de comprimento de tubo. Então a gente vai ter para cada metro de tubo, cada valor que a gente calcular aqui vai ser referente a 1 metro de tubo. Se a gente tem um trocador de calor maior do que 1 metro, obviamente a gente vai ter áreas equivalentes a essa diferença. Tá? A área interna, a gente tem o diâmetro interno, substituindo, encontramos a área interna, e o mesmo é feito para a área externa. Então a gente tem aqui as duas áreas que já foram calculadas, e agora a gente não tem mais variável que a gente não conhece. Então basta a gente substituir na equação para encontrar a resistência total dentro desse trocador de calor. Se a gente observar aqui, fizer uma análise, eu fiz um cálculo bem simples aqui, que mostra para a gente o seguinte: desse total de resistência que a gente acabou de calcular, 5% apenas é causado pela condução no tubo interno. Então a gente vê aqui que, de fato, o tipo de material construtivo do tubo ele vai influenciar diretamente na dificuldade ou na facilidade da transferência de calor. Então a gente tem aqui aço inox, apenas 5% da resistência é por conta da condução. Se a gente utiliza, por exemplo, o cobre, provavelmente esse valor aqui vai ser menor ainda, ao ponto de a gente, inclusive, desconsiderar a resistência por condução. 19% desse valor aqui, do 0,0532 Kelvin por watts, corresponde à resistência devido à incrustação interna e externa. Então a gente tem aqui, seria esses dois termos, a gente teria aqui
a incrustação externa e a incrustação interna. Somando esses dois valores, a gente tem esse RD aqui, aproximadamente 0,0102 Kelvin por watts, que representa 19%. E olha só, 76% da resistência ela é causada pela convecção. Então a gente vê aqui que a convecção que é o grande limitante desse processo de transferência de calor. Tá? Então aqui a gente termina a primeira parte da resolução do problema. No item B é pedido para calcular os coeficientes globais de transferência de calor, referente à área interna e à área externa. A gente sabe que o coeficiente global se relaciona com a área de troca térmica. Então, quando a gente tem espessura de tubo, onde a gente não pode desprezar essa espessura, a gente vai ter coeficientes globais numericamente diferentes. O fato de esses coeficientes serem numericamente diferentes não quer dizer que eles possuam um significado físico diferente. Eles terão o mesmo significado físico. Se a gente tem tubos com paredes muito finas, ao ponto de a gente poder desprezar essa espessura, a gente vai ter apenas uma área e, consequentemente, a gente vai ter apenas um coeficiente global. Tá? No nosso caso aqui, a gente está considerando essa espessura, por conta disso a gente vai ter áreas interna e externa diferentes e valores de coeficientes globais numericamente diferentes. Então, em razão da diferença causada pela espessura, em razão dessa diferença de diâmetro entre tubo externo e tubo interno, a gente calcula aqui um coeficiente global interno de aproximadamente 27% maior que o coeficiente global com base na área externa. Tá? Então aqui a gente fecha esse problema.